Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sempre um Mistério. Eu já te convido a se inscrever no canal, a curtir o vídeo para o YouTube sair enviando para as pessoas, tá bom? Antes de começar o caso de hoje, eu quero avisar que esse vídeo ele contém gatilhos. Vou tratar de assuntos muito delicados. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu insisto que você não assista o vídeo para que você não tenha outros gatilhos, tá bom? Casos de sequestro de crianças, infelizmente, acaba sendo frequente. Pode acontecer de ninguém nunca encontrar essa pessoa. Do mesmo jeito que pode acontecer de haver um resgate, infelizmente, anos depois. Ficar preso em um local totalmente desconhecido. Ficar 18 anos longe da família. Ser sequestrada ainda muito nova. Ter literalmente a vida roubada. Esse caso é real. Hoje nós vamos ver o caso de Jace Lee Dugard. Então, se você ficou curioso para saber como iniciou e como finalizou essa história, eu te convido a sentar no sofá, apagar as luzes ou não e bora comigo. Jace Dugard nasceu dia 3 de maio de 1980, Salt Lake Tower, na Califórnia, Estados Unidos. Ela era filha de Terry Probin e de Ken. Jace Lee era como qualquer criança de 11 anos de idade. Naquela época, ela adorava ir para a escola, era uma menina extremamente estudiosa. Ela era até um pouco tímida, mas isso não influenciava em seus estudos, já que ela realmente amava ler livros de história. Além disso, ela era uma menina tão carinhosa com a sua mãe e ela era também muito carinhosa com a sua irmãzinha mais nova. A Jace morava com 3 pessoas na casa. Ela morava com sua mãe, Terry, com o seu padrasto, Cal, e com a sua irmãzinha mais nova, como eu já havia dito. A Jace, ela era uma menina muito tranquila de lidar, mas ela e o seu padrasto, Cal, eles não tinham muito afeto entre eles. E o Cal também não fazia muita questão de adquirir esse afeto da Jace. A mãe até entendia, mas eles não se davam muito bem não, mas isso era apenas um atrito mesmo que eles tinham em família, coisa normal mesmo. Dia 10 de junho de 1991, a Jace, até então com 11 anos de idade, levantou bem cedinho para ir para a escola. Nesse dia ela estava muito ansiosa porque estava chegando uma excursão da escola, então ela estava muito ansiosa porque ela era uma menina muito tímida e ao mesmo tempo ela estava muito empolgada. Nesse dia 10 de junho, ela vestiu a sua roupa favorita, que era um conjuntinho rosa, e estava super, hiper, mega empolgada para ir para a escola naquele dia em especial. A mãe de Jace trabalhava numa gráfica e naquela manhã ela saiu um pouco mais cedo de casa. Ela até prometeu à filha que antes de sair daria um beijo nela, mas ela acabou esquecendo de dar um beijo na filha e mais tarde a Jace até fica pensativa de nossa, minha mãe esqueceu de me dar um beijo e quando ela chegar eu vou cobrar. A Jace, como eu disse, ela era muito carinhosa com a mãe. Ela então sai para poder ir para a escola. Ela faz o caminho que ela faz todos os dias e vai em direção ao seu ponto de ônibus. Ela sobe a rua bem atenta ao trânsito, do mesmo jeito que sua mãe a ensinou, olhando sempre para os dois lados ao atravessar. Ela passa pelo lado da colina, onde é um pouco mais seguro. Era uma manhã muito bonita e a Jace não estava tão atrasada para poder ir para a escola, então ela estava andando em passos médios, para não dizer lentos, e estava observando a paisagem. Ela observava as árvores ao seu redor. Na medida que ela ia subindo, ela de relance enxerga um carro cinza vindo na mesma direção que ela. Tudo bem, é uma rua, passa carros, mas ela observa que esse carro não está numa velocidade tão alta quanto deveria estar. Esse carro vai se aproximando um pouco mais de Jace e ela se vira para olhar para esse carro quando o carro para ao seu lado. Um homem olha para Jace e ela devolve o olhar e acredita fielmente que aquele homem vai te pedir uma informação. É o que a Jace pensava. Infelizmente, naquele momento, a vida de Jace Lee Dugard muda para sempre. No momento em que Jace se vira para o carro para dar essa suposta informação que ela acreditava que esse homem pediria, ele põe os 2 braços para fora da janela do carro e puxa a Jace para perto do carro. Ela reluta, começa a ficar bem desesperada e nesse momento a rua estava bem pacata, lembrando disso. Ela fica bem desesperada e começa a relutar e começa a tentar sair do braço do homem e ela até segura numa árvore de pinhas para poder se salvar, mas aí o homem, vendo que a menina está muito relutante,
Ele vai e usa uma arma de eletrochoque contra a criança. Ela fica muito fraca, a porta de trás do carro é aberta e a menina é jogada no chão do carro na porta de trás. Cal, que é o padrasto da Jace, ele costumava olhar a menina subir a colina por medo mesmo de acontecer alguma coisa, e por mais que os dois não se davam bem, ele tinha essa responsabilidade de ver o trajeto da menina até o ponto de ônibus. Então ele vê o que acontece da janela da casa, ele desce correndo para tentar ajudar, pega a bicicleta para poder tentar ir atrás dos sequestradores. Infelizmente a sua tentativa foi falha e ele não conseguiu alcançar então o carro. O homem não estava sozinho no carro, ele estava acompanhado de uma mulher que se chamava Nancy e ela era a sua esposa. O nome do sequestrador era Philip Greg Garrido. Philip Garrido nasceu dia 5 de abril de 1951 em Pittsburgh, na Califórnia. Em 1969, após terminar o ensino médio, ele começou a ter abuso de substância química. Então, em 69 ainda, no final de 69, ele foi preso por posse de drogas. Em 1972, o Philip foi preso por drogar e estuprar uma menina de 14 anos de idade. Infelizmente, a menina, com muito medo, não quis depor contra ele, então as queixas também foram retiradas. Ninguém sabe ao certo o real motivo dessa menina ter retirado a queixa e também não querer depor. Obviamente, o júri levou aquilo como medo. No ano de 1976 também, ele estava numa rua e pediu carona para uma mulher de 25 anos que se chamava Catherine, e durante o percurso dentro do carro, o Philip, ele amarrou a mulher, amordaçou ela e amarrou ela, levou ela para um armazém, um galpão, e a violentamente por 8 horas seguidas. A sorte de Catherine, de 25 anos, é que um policial estava passando na rua naquele momento, viu um carro estacionado em frente ao armazém e estranhou o cadeado também estar violado. O policial foi até o local e percebeu que a porta estava semi-aberta, bateu na porta e quem atendeu o policial foi Philip. Fora que também, antes dele ir lá na porta, ele ouviu alguns gritos, então ele foi lá indagar, saber o que estava acontecendo. O Philip, ele era uma pessoa experiente nesse ramo, então ele tinha muita lábia, ele sabia conversar com as pessoas. Então ele logo já tentou convencer o policial de que estava tudo bem, falou pro policial que a mulher estava gritando porque ela estava gostando de ficar com ele. Só que a mulher ouviu a conversa e percebeu que era um policial e gritou por socorro, foi até a porta e pediu para que o policial a salvasse. Por conta desse crime que ele cometeu contra essa mulher, Philip foi preso e condenado por 50 anos de prisão federal por sequestro e outros 5 anos também de prisão por acusações estaduais de agressão sexual. Durante o período que o Philip estava preso no Kansas, ele conheceu uma mulher que se chamava Nancy Bocanegra. A Nancy, ela frequentava o presídio porque ela tinha um tio que estava preso lá. E aí ela começou então a se aproximar do Philip porque ambos mostraram interesse quase de imediato e já se gostaram ali mesmo. Mesmo sabendo do passado perverso de Philip, a Nancy não se importou. Ela tanto que não se importou que essa conexão que eles tinham gerou um casamento. Sim, Nancy e Philip casaram em 1981 na penitenciária mesmo. Mesmo quando Philip foi libertado em liberdade condicional, a Nancy o apoiou de todas as formas. Posteriormente, os dois se mudaram para Antioquia, que lá a polícia então podia fazer monitoramento do Philip, até mesmo através daquelas tornozeleiras eletrônicas e visitas frequentes, pois ele foi liberado, mas ele tinha que ser monitorado pela polícia. Como eu disse, ele recebeu liberdade condicional, mas ele chegou a ficar 11 anos preso, então durante todo esse período que ele ficou preso, ele manteve esse relacionamento com a Nancy, e em 1988, então, ele é solto com a liberdade condicional. Mesmo o Philip tendo que ser monitorado pela justiça, ele não era monitorado direito, então ele saía, ele ia para vários lugares, não tinha monitoramento, ele fazia o que queria. A maioria das vezes ele não tinha tantas visitas assim da justiça, então ele praticamente vivia de uma forma normal. Porém, o Philip, como eu disse, ele tinha alguns problemas psicológicos sim, e ele tinha algumas falas que eram tão insanas, tão perversas, que durante o tempo que ele ficou preso, ele teve que receber medicação e fazer acompanhamento psiquiátrico.
Voltando para o sequestro, eu precisava dessa introdução dos sequestradores, só para vocês terem uma noção, uma dimensão de quem eram essas pessoas que sequestraram a Jace. Depois que o homem puxou a Jace para dentro do carro, ela ficou no assoalho do carro, na parte de trás. Tinha uma outra pessoa também no banco de trás e era a Nancy. O Philip estava dirigindo o carro. Durante o percurso de onde eles estavam indo, a Jace acordou algumas vezes, mas logo ela perdia novamente a consciência. Em um certo momento, ela recobrou a consciência e realmente conseguiu ouvir a voz de um homem e ela percebeu que essa voz estava ecoando da parte da frente do carro. Mas tinha uma segunda voz e era uma voz feminina, como eu disse, a voz de Nancy. Durante também o percurso, a Jace estava totalmente coberta com um cobertor, ela não estava conseguindo enxergar nada e tinha alguma coisa a pressionando para o chão, então ela estava quase sufocando ali debaixo daquele cobertor e tinha alguma coisa que estava a segurando. Era a Nancy que estava pressionando a menina para ela não tentar fugir, mesmo ela estando fraca por conta do eletrochoque. Philip dirige por 3 horas. Eles vão para o condado de Contra Costa, também na Califórnia, e eles vão para Walnut, número 1554. A Jace, a essa altura de 3 horas, ela já está acordada, um pouco sonolenta, mas já está acordada. Ela percebe que o carro para e ela ouve a porta do carro bater. Nesse momento, os 2 sequestradores saem do carro e ela ouve a seguinte frase: "Não acredito que conseguimos fazer isso e nos safar." Quem estava falando isso era Philip e Nancy concorda com ele. Chegando então no local, ele abre a porta do carro onde a menina está deitada, puxa o cobertor de cima dela e ela então enxerga, vê quem é a Nancy e vê também o Philip. Ela tá com muita sede, pede algo para beber e ela diz também que a sua garganta está arranhando e ela sente como se ela tivesse gritado por horas, embora ela não lembre de ter gritado sequer 1 minuto. Ele puxa a menina então para fora do carro e cobre novamente a sua cabeça e leva ela então para dentro da casa. A casa tem uma cerca e atrás dessa cerca existem inúmeros galpões, todos cobertos por lona. Ele então atravessa essa cerca, vai até o fundo desses galpões, porque são vários, mas ele escolhe um galpão em específico, um galpão que é a prova de sons. Nesse momento, a Nancy some de cena e tudo e qualquer coisa é feito apenas por Philip. Philip pega a menina de 11 anos, leva para esse galpão a prova de sons, tira a roupa da menina e a algema. Ele diz para ela que vai sair naquele momento e que vai voltar mais tarde. Disse também que se a menina sequer tentasse escapar, existia inúmeros cachorros do lado de fora da casa que são treinados para matar. Ele fala que são Dobermans e que se ela tentar escapar, esses cachorros vão matá-la. Então é melhor ela ficar bem quietinha. Mas ela tinha 11 anos de idade, era muito pequenininha e ela estava algemada, não tinha como ela fazer nada. Ele então sai do galpão e tranca o galpão com várias correntes. Busca por Jace. Busca por Jace Lee. No momento em que Jace estava presa no cativeiro, já havia uma operação ali sendo feita. Como eu disse, Cal, seu padrasto, viu o que aconteceu com a menina. Então, imediatamente, naquele momento, ele liga para a mãe da menina e relata o que aconteceu. Ambos ligam para a polícia e a polícia então começa uma investigação e a procura pela menina. O caso tomou grandes proporções, logo a mídia ficou sabendo, então começou todos os meios de comunicação a falar sobre o caso. Um bloqueio foi formado na cidade para que todos os carros que estivessem saindo fossem revistados para ver se tinha alguma criança lá que fosse a Jace. Além disso, toda a operação contou com o FBI também, cães farejadores, inúmeros policiais e até mesmo helicópteros ali pela área. A mais de 190 quilômetros de distância da onde a Jace está, a mãe da menina vai na televisão pela primeira vez suplicar para que a menina apareça. Ela pede diretamente para o seu sequestrador para devolver a sua menina, porque ela é uma menina meiga, frágil, delicada, muito boazinha, e ela quer a sua menina de volta. Ela pede a ajuda das pessoas, que se as pessoas tiverem alguma informação do carro, qualquer coisa, que possa entrar em contato com a polícia ou com ela. Além disso, seus amigos de escola também ficam todos muito mobilizados, fazem cartazes pelas ruas e fazem camisas também para que possam então encontrar a menina.
e também como uma forma de apoio. Dezenas de voluntários também ficaram todos à disposição, ajudaram nas buscas da menina, procuravam bastante. Além disso, milhares de panfletos foram feitos com a foto da menina, todos cor-de-rosa, que era a cor favorita dela, e foram espalhados pela cidade, tanto os panfletos quanto fitas rosas. A comunidade fez isso como forma mesmo de apoio à mãe da menina, né, à família da menina. Além disso, a mãe da menina também criou um grupo que se chamava Jace Hope, que significa a esperança de Jace, que era para poder, no intuito de arrecadar dinheiro para continuar com as investigações, já que a investigação já estava ficando um valor muito alto e a própria polícia já não tinha condições, então ela teve que fazer essa movimentação para poder conseguir esse dinheiro. Então ela fez moletons, fez panfletos, fez músicas, tudo para arrecadar dinheiro, porque essa mãe nunca desistiu e ela fez de tudo mesmo para poder encontrar sua menina. O caso foi tão grande que ganhou proporções tanto nacionais quanto internacionais. O local que a Jace ficou era um lugar horrível, era um lugar úmido, era lotado de coisas, como eu disse, era um galpão, então tinha muitas coisas lá, e ela ficou a maior parte do tempo também algemada. No primeiro dia de sequestro, o Philip obrigou a menina a tomar banho com ele. Nesse dia ele não fez nada com ela, mas ele a obrigou a tomar banho com ele, o que já foi um tanto quanto traumático para aquela menina, afinal ela só tinha 11 anos, então foi o primeiro contato que ela teve com um homem. Durante a primeira semana do sequestro, o Philip foi lá algumas vezes, ele levava fast food para ela, ele levava água também e ele levou um balde para que ela pudesse fazer suas necessidades. A maioria das vezes que ela tinha que fazer as suas necessidades, ela dependia dele porque ela estava algemada, então era muito difícil para ela. Com uma semana de sequestro, o Philip aparece no galpão e ele leva um milkshake de morango para ela. Entretanto, naquele dia, ele disse para ela que vai ser um dia diferente. Infelizmente, o diferente foi um tanto quanto perturbador. Naquele dia, com uma semana de sequestro, o Philip a menina. Ela chora muito durante todo o ato, mas é um choro silencioso, é como se ela não estivesse acreditando que aquilo estava acontecendo com ela. Nas semanas seguintes, isso infelizmente aconteceria com alguma frequência. É como se fosse um ritual dele, sempre antes ou depois das refeições da menina. A Jace passava a maior parte do seu tempo sozinha, exceto quando o Philip ia lá. E para que ela não se sentisse tão sozinha, ele decide levar uma televisão para o galpão para ela poder assistir. Entretanto, ela era proibida de assistir os noticiários, afinal a mãe dela estava o tempo todo nos noticiários fazendo passeatas, implorando pela volta da sua filha. Além disso, os jornais não falavam de outra coisa a não ser o sequestro dela, e como a maioria dos sequestradores de crianças, eles querem fazer um tipo de lavagem cerebral nelas, e eles falam que a família não está procurando, fala que elas não estão nos jornais. No intuito de fazer a Jace acreditar que ela também era uma dessas crianças, ele não deixava ela assistir os noticiários. A única coisa que ela podia ver era aqueles canais de venda de joias. Após 1 mês e meio de sequestro, Philip decide tirar a Jace do galpão e leva ela para um quarto que fica ao lado do galpão. Nesse quarto, a Jace é algemada novamente numa cama. Nesse momento, ele começa um diálogo com a Jace. Ele diz para ela que os anjos demoníacos mandaram ele levar ela para casa e que ela serviria para ajudar ele com seus problemas sexuais, já que ele havia sido ignorado pela sociedade. Ele dizia também ouvir vozes vindo da parede. Lembrando que o Philip fazia acompanhamento psiquiátrico com os médicos da prisão, então ele frequentemente tinha que ir ao médico. Ele foi a uma consulta 3 dias antes do sequestro e 4 dias após o sequestro. E mesmo assim, ele não estava bem psicologicamente, obviamente. Ele falava com Jace que ele estava sendo injustiçado, que a sociedade não entendia ele e que ela ia ajudar ele da seguinte forma, que ele tendo ela para fazer as coisas ruins, ele não faria isso com outras meninas. Então ela servia para ele como uma forma de ajuda e ele falava para ela, você está me ajudando a não fazer mal para outras meninas da sua idade. E ele conseguiu convencer ela, ele conseguiu fazer ela realmente acreditar que ela estava protegendo outras meninas e que era melhor ele fazer aquilo com ela do que com outras crianças.
Além de Philip ser um tanto quanto psicótico, também ele usava drogas e ele apelidava esses momentos de droga dele como séries. Ele chamava de séries. Essas séries eram o seguinte: ele se drogava com metafetamina e anfetamina e aí ele maquiava e vestia a menina por horas. Ele ficava horas nesse movimento repetitivo de ficar maquiando a menina. Depois ele obrigava ela a ficar sentada do lado dele enquanto ele recortava revistas pornográficas. Logo após acontecia então os abusos. Depois que aconteciam os abusos, ele começava a chorar muito, dizia que ele era um homem horrível, ele pedia perdão para a menina, falava que não queria machucar ela e que ele era uma péssima pessoa. Depois que ele pedia perdão para a menina, era seguido então das ameaças. Aí ele falava que se ela fugisse, ele ia matar ela, que se ela fizesse alguma coisa de errado, ele ia vender ela para outras pessoas que a prenderiam numa jaula e que seria pior para ela na casa dessas pessoas do que lá naquele cativeiro. E a menina, por sobrevivência, começou a colaborar com ele, dizia que estava tudo bem, para não se sentir mais ameaçada, né? Ela falava que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem e que ela ia ser uma boa menina, que ela não ia fazer nada de errado. Ele literalmente estava acabando com o psicológico daquela menina. Após 7 meses do sequestro, o Philip vai até o quarto onde a menina está e diz que vai apresentar para ela uma pessoa. Nesse momento, a Nancy entra no quarto, lembrando que a Nancy, ela ajudou no sequestro, ela estava na hora do sequestro. Ele diz que quer que as duas sejam amigas. A Nancy, a partir do momento que conhece a Jace, ela começa então a levar as refeições para ela e hora ou outra ela conversa com a menina. E ela também chorava muito, falava com a menina que não queria que aquilo acontecesse com ela, que ela era uma menina doce, que preferia que o Philip tivesse passado mal no dia a sequestrar a menina, mas ela era mais uma manipuladora, visto que ora ela era muito fria com a Jace. Lembrando que ela ajudou o sequestro para ajudar nos desejos perturbadores do seu marido. Ela tinha também muito ciúme da Jace, como se a Jace estivesse gostando do que estava acontecendo com ela, uma simples criança. Uma outra coisa que o casal fazia também como forma de manipulação e poder com a menina é que eles sabiam que ela gostava muito de animais. Então, durante algum tempo, eles costumavam levar para ela alguns gatinhos, né? Eles levavam gatinhos para ela e quando ela estava muito apegada nesses animais, esses animais sumiam misteriosamente, de forma muito suspeita. E a menina ficava muito triste, mas no fundo ela sabia que eles tinham retirado aqueles animais dela. Então, isso era uma forma de manipulação. Uma outra coisa que o Philip também fez foi dar um diário para ela poder anotar suas coisas. Então ela escrevia bastante sobre o seu dia a dia e escrevia, né, como ela estava sofrendo. Só que ela sempre assinava o seu nome nessas páginas. Como o Philip ficou desconfortável, né, ele leu essas páginas, ficou desconfortável, ficou com medo se um dia alguém achasse a menina e visse que estava escrito Jace, saberiam que ele tinha sequestrado ela. Ele brigou com ela e falou assim que era para ela escolher um nome diferente. A partir daquele momento, Jace nunca mais diria seu nome até um certo momento. Naquele momento, ela passa a se chamar, então, Alicia. Gravidez. Quase 3 anos, então, se passam desde o sequestro. A Jace já não fica algemada, ela fica ocasionalmente algemada. A maior parte do tempo ela fica sem algemas, ela ainda fica presa dentro do seu quarto. No dia 3 de abril de 1994, era uma Páscoa, o Philip e a Nancy dão comida cozida para a Jace pela primeira vez desde o sequestro, visto que desde quando ela foi sequestrada só comia fast food, e eles deram comida cozida para ela. E eles sentam com ela e conversam com ela, diz para ela que achavam que ela estivesse grávida. A Jace então estava com 13 anos de idade, estava grávida mesmo, de 4 meses e meio. Foi por esse motivo que eles deram comida para ela. A Jace agora com 13 anos era uma adolescente, mas ela não sabia nada de parto, ela não sabia nada de gravidez, afinal ela foi sequestrada aos 11 anos de idade, ela ainda estava no 6º ano, não sabia nada. Então tudo que ela descobriu sobre partos foi porque o Philip deixava vídeos sobre parto passando para ela na televisão e ele assistia esses vídeos junto com ela porque ele dizia que ele faria seu parto. No dia 18 de agosto de 1994, a Jace entra em trabalho de parto sozinha em casa e logo após o casal chega para ajudar e ela fica 12 horas em trabalho de parto para uma menina tão novinha, né, de 14 anos. Foi muito complicado para ela, mas ela então dá à luz no quintal da casa, sem higiene alguma, sem nada, sem nenhuma preparação, ela dá à luz a sua primeira filha.
Após o nascimento da primeira filha de Jace, o Philip ele já não abusava tanto da menina com tanta frequência, apenas quando usava drogas. A última vez que ele abusou da Jace foi quando ela engravidou da sua segunda filha. No dia 13 de novembro de 1997, a Jace dá à luz a sua segunda filha, aos 17 anos de idade. Lembrando que, estou fazendo uma linha do tempo, ela foi sequestrada aos 11 e ela teve sua segunda filha aos seus 17 anos. Jace, então, tinha uma missão na sua vida, que era cuidar das suas filhas com tudo. Ela, pela primeira vez, ela disse que não se sentia mais tão sozinha. Então, sua missão era cuidar de 2 crianças. Ela educava as suas filhas com as informações que ela tinha da vida dela, de apenas 11 anos, e ela também pegava algumas informações na televisão e tentava ensinar as suas filhas. O maior medo da Jace era o Philip fazer mal para suas filhas. Como eu disse, ele não abusava mais dela, mas ele ficava longas horas, às vezes, fazendo discursos super agressivos. Ele era fanático religioso também, então ele ficava horas falando da Bíblia com ela de forma muito agressiva. Como eu disse, o Philip ele era monitorado pela polícia, então a polícia tinha que fazer visitas regularmente para ele. Podemos falar, nesse caso, que a polícia cometeu um dos maiores erros na história do sequestro da Jace. Eu vou explicar para vocês vão entender também ao longo da história. Como eu disse, ele tinha que ser monitorado. Então, ele recebeu, durante esse período que a Jace estava lá, mais de 60 visitas dos policiais. Porém, mesmo ele sabendo da condição psicológica do Philip, mesmo ele sabendo que ele já havia sequestrado 2 mulheres, já tinha sido preso por isso, a polícia nunca foi até o fundo da casa ver aqueles galpões. Até mesmo quando Jace já estava grande, já estava mais velha, com as suas 2 filhas, a polícia nunca foi até o fundo da casa para ver o que tinha lá. Isso foi considerado um grande erro, já que era um monitoramento. Então, eles tinham que, sim, ir nesses locais. Quando a Jace, então, está um pouco mais velha, o Philip decide deixá-la sair para fora da casa. Ele faz uma cerca bem alta em volta de toda a casa e dá uma barraca para ela pro lado de fora. Aí nessa barraca tem alguns livros, algumas flores, onde a própria Jace monta até mesmo uma escola para poder educar suas filhas, através dos livros que tem lá mesmo. Então a Jace, pela primeira vez, consegue sair para fora da casa, tomar um sol com as suas filhas, porque ele fez essa cerca mais alta. O Philip também fala que para o bom funcionamento das coisas, se um dia acontecer de alguém perguntar para ela quem é ela e quem são as crianças, é para falar que ele é o pai delas, a Nancy é a mãe delas e ela é a irmã mais velha e as 2 meninas são filhas do casal, ou seja, é para falar que são 3 irmãs e não mãe e filhas. Em uma ocasião que a polícia vai até o local ver como que está a casa, fazer monitoramento, a Jace está a apenas 10 metros de distância da casa e um agente vai e vê a Jace e vai conversar com ela. Ele conversa com ela, mas não dá muita importância. A Jace está visivelmente pálida, tremendo de medo. Ela quer pedir ajuda, só que ela está tão condicionada ao medo que ela não consegue dizer quem ela é. Ela fala que ela é a Alyssa e ela continua com a mesma história de que ela é filha do Philip. E os agentes erraram feio. Realmente eles não deram importância para a menina. Ela ficou muito chateada porque a polícia conversa com ela e não faz nada. Além disso, os vizinhos também já tinham ligado para a polícia durante um tempo, falando que tinham crianças no quintal dele. Essas crianças foram vistas, os vizinhos ligaram para a polícia nunca teve a curiosidade de ir lá ver. Ele era um cara que ele tinha compulsão sexual, mesmo assim, ninguém ia até a casa dele para poder verificar. Então a justiça falhou muito no caso da Jace Lee. Em 1999, a Jace já está com 19 anos de idade. O casal tem tanta certeza de que eles nunca serão pegos que eles vão passear com a Jace e com as 2 meninas. Eles vão para um parque de diversão. Esse parque de diversões tá tendo um evento lá, tem mais de 40 mil pessoas nesse local. Porém, a Jace, ela já tá diferente, ela não é mais aquela menina de 11 anos, ela tá com 19 anos de idade. Ela não é mais loira, tem os seus cabelos castanhos e curtos, ela engordou, ela cresceu.
ela não parece mais aquela menina que tinha 11 anos. Então, no meio dessas 40 mil pessoas, ela seria reconhecida? Seria fácil identificar? Nessa altura, um desenhista até chegou a fazer um desenho dela para poder mostrar como ela estaria nos dias, naquela época, aos 19 anos, mas ela estava muito diferente, então as pessoas não iriam reconhecer a Jace naquele parque. E por que a Jace não fugiu? Por que ela não pegou suas filhas e saiu correndo? Por que ela não pediu ajuda? A Jace estava com muito medo, ela se comportou durante esse passeio com o Philip e com a Nancy, ela se comportou muito, ela tentou fazer nada de errado. Uma psicóloga disse que não chega a ser síndrome de Estocolmo, mas é um ato de sobrevivência e dependência. Outra coisa é que a Jace ficou com muito medo de fugir, de fazer qualquer coisa errada, porque não era mais só ela tinha mais 2 crianças, então ela temia mais pela vida das crianças do que a própria vida. Quando ela estava com um pouco mais de 20 anos de idade, ele abriu uma gráfica e ela tinha que trabalhar para ele. Ela fazia cartões e convites para ele no computador com a internet. Ela poderia ter entrado em contato com alguém pela internet, mandado algum e-mail para a mãe, qualquer coisa, mas ele dizia para ela que ele estava controlando ela e que ele sabia tudo que ela estava mexendo no computador. Então ela meio que se sentia vigiada o tempo todo. A sua única saída era realmente usar seu diário, que ela tinha um diário que era escondido dele, um que ele não sabia que ela tinha, e ela escrevia algumas coisas nesse diário, como por exemplo, aos 24 anos de idade, lá em 2004, ela escreveu o seguinte: sinto como se eu estivesse afundando, tenho medo, quero o controle sobre a minha vida, isso era para ser a minha vida. Como posso dizer a ele que quero ser livre, liberdade para ir e vir, da forma que prezo, liberdade para dizer que tenho uma família. Eu nunca vou causar mal a ele se depender de mim. Liberdade. Dia 24 de agosto de 2009, o Philip vai até uma faculdade, ele vai até o campus de Berkeley e leva as 2 filhas de Jace com ele. Uma já está com 15 anos de idade e a outra já está com 11 anos de idade. Ele anda pelo campus com vários panfletos, colando no campus, falando sobre suas crenças religiosas. As meninas estão visivelmente desconfortáveis, elas são muito fechadas, além de estarem muito pálidas e parecerem estar muito infelizes. Durante o período que elas estão andando pela faculdade, 2 seguranças do campus observam o homem e essas 2 meninas. Elas percebem que essas meninas estão desconfortáveis e acham o cara muito esquisito. Com o intuito de se aproximar mesmo, para saber um pouco mais, as 2 seguranças vão lá e vão conversar com o Philip, fingindo estar interessada no que ele está falando. Ele então fica ali um tempo conversando com as seguranças, falando um pouco sobre suas crenças religiosas e diz que quer fazer uma apresentação na faculdade. Com o intuito de pegar o nome dele, as seguranças então falam: volta amanhã, mas me dá o seu nome para a gente poder deixar aqui na lista. O Philip então dá o seu nome verdadeiro, Philip Greg Garrido, para as 2 seguranças. No mesmo momento, ele vai embora com as meninas e as 2 seguranças vão fazer uma busca no nome do Philip na internet. Naquele momento, elas ficam pálidas e a sua desconfiança haviam se concretizado. Elas descobrem naquele momento que o Philip é um predador sexual incondicional. Como elas percebem então que ele poderia estar com 2 meninas, sequestrando essas meninas ou fazendo algo errado com elas, as 2 seguranças ligam para os agentes da condicional e relatam o acontecimento. Dia 26 de agosto de 2009, o Philip é convocado a ir até o escritório dos agentes da condicional para poder conversar então sobre esse caso. O Philip leva a Jace, as 2 filhas da Jace e a Nancy junto com ele. A Jace estava apavorada porque ela estava pela primeira vez dentro de uma delegacia com vários policiais e ela mantém o mesmo discurso que o Philip mandou ela ter. Ela afirma se chamar Alyssa, ela diz que ela é filha do Philip com a Nancy e que as 2 meninas são irmãs dela. Na hora que os agentes perguntam isso para Jace, ela está junto com a família. Nesse momento, a polícia começa a perceber um comportamento diferente na Jace, vê que ela está muito nervosa e separa toda a família, só que ficam todos na mesma sala. O interrogatório até continua. Tem um policial conversando com o Philip aqui, um conversando com a Nancy aqui e um conversando com a Jace aqui, mas todos na mesma sala. De forma surpreendente, a primeira pessoa a ceder foi Philip.
e ele diz que realmente sequestrou uma pessoa, mas ele não fala o nome de quem ele sequestrou. Após confessar o crime, ele olha para Jace na frente dos policiais, pisca para ela e disse: é melhor você arrumar um advogado. Uma policial percebe então, fica incomodada com esse comentário dele e vê que a Jace ficou assustada com o que ele disse e leva a Jace sozinha para uma sala separada para conversar com ela. A policial então começa a conversar com a Jace e começa a perguntar para ela: quem é você? Quem é você? Nós sabemos que o Philip te sequestrou, nós queremos saber o seu nome, me conta seu nome. A Jace estava apavorada e ela começou a ficar trêmula e chorosa e começou a falar com a policial: eu não posso falar o meu nome, eu não posso falar para você quem eu sou, eu não quero piorar as coisas. A policial deixou ela muito confortável, disse que ia ajudar ela, que estava tudo bem, que não teria problema ela falar o seu nome. Nesse momento, a Jace vira para o policial e fala: eu não digo o meu nome, sequer escrevo o meu nome há 18 anos. E então eu não posso dizer. A policial fala assim para ela: então escreva o seu nome para mim. Pela primeira vez em 18 anos, Jace escreve o seu nome no papel. Jace Lee Dugard, a menina que foi sequestrada 18 anos atrás. A Jace diz que foi como se livrar de um feitiço ruim, como se ela tivesse tirado um fardo das suas costas em dizer o seu nome pela primeira vez. Ela então fica ali feliz, os policiais ficam muito surpresos, afinal eles também acompanharam a trajetória desse caso e eles perguntam para a Jace naquele momento: você quer falar com a sua mãe? Você quer ver a sua mãe? E ela, incrédula, vai e fala: eu posso ver a minha mãe? Eu posso falar com ela? Então a polícia prontamente liga para a Terry, a mãe da Jace, e ela estava até no trabalho nesse momento. E de início, a mãe da Jace achou que era trote, ela achou que era uma brincadeira de mau gosto, então ela até ficou brava de início, falando: para de brincar com isso, para de falar sobre isso, até ela ouvir literalmente a Jace conversar com ela no telefone. E aí ela fica feliz, ela grita no trabalho dela: acharam minha filha, acharam meu filho. Lembrando que a mãe da Jace nunca parou de procurar ela, nem por um dia. Ela ficou procurando sua filha por 18 anos. Ela contratou investigadores particulares, ela não parou de procurar por sua filha porque ela sabia, ela tinha certeza que sua filha estava viva e que ela um dia iria encontrar ela. Philip Garrido e Nancy foram presos naquele dia 26 de agosto de 2009 e naquele dia também a Jace ficou num hotel junto com as suas filhas e ela conta que ela ficou muito ansiosa porque ela veria sua mãe só no dia seguinte, afinal ela ainda estava a 3 horas de distância de onde a mãe morava. E para ela foi uma das melhores noites, um dos melhores dias da vida delas. Ela estava pronta para a liberdade. Após a prisão do Philip, a polícia então foi novamente à casa dele para fazer uma revista bem detalhada em busca de mais provas dos seus crimes, também para saber se ele cometeu outros crimes nesses 18 anos em que ele estava com a Jace em seu poder. Ele também, numa entrevista, o próprio Philip disse que ele nunca machucou suas filhas com a Jace. O Philip foi encarcerado na prisão estadual da Califórnia, Corcoran, enquanto a Nancy foi encarcerada na Central California Warren Felicity, em Conchila. Um promotor do distrito disse a seguinte frase: Philip Garrido deveria ter passado o resto da vida na prisão pelos crimes cometidos em 76. Ele nunca deveria ter voltado às ruas para poder cometer outros crimes. Durante o julgamento do Philip, a Jace não foi ao tribunal para poder falar. Em vez disso, ela pediu que a sua mãe fosse em seu lugar e ela escreveu uma carta e pediu que a sua mãe lesse essa carta. A mãe dela leu o seguinte: decidi não estar aqui hoje porque me nego a perder outro segundo a mais da minha vida em sua presença. Escolhi que fosse minha mãe a ler por mim. A você, Philip, disse que sempre fui uma coisa para sua própria diversão. Odiei cada segundo de cada dia dos 18 anos por sua causa e pela perversão a que me forçou ter. Philip então foi preso aos 60 anos de idade e ele foi acusado de outros crimes sexuais e ele foi sentenciado a 431 anos de prisão, enquanto a sua esposa Nancy, que estava com 55 anos, foi condenada à prisão perpétua, mas ela pode cumprir uma pena de 36 anos por ter feito um acordo com a promotoria. Uma das vítimas anteriores de Philip, a Kate, de 25 anos, ela acompanhou de perto todo o julgamento de Philip.
Como o Philip estava sob condicional por conta de um estupro lá em 76, no momento do sequestro da Jace, ela então processou o estado da Califórnia por não estar fazendo o monitoramento correto do Philip Garrido. Durante os casos em que seu cativeiro deveria ter sido descoberto por eles, em julho de 2010, o estado da Califórnia aprovou um acordo de 20 milhões para compensá-la por vários lapsos do Departamento de Correções, que contribuíram então para o cativeiro contínuo da menina. Ou seja, esse processo, esse dinheiro foi por conta das falhas que o governo teve durante o processo em que a Jace ficou presa, já que tiveram várias lacunas que eles poderiam ter solucionado ou achado essa menina antes. Por exemplo, a polícia não conseguiu fazer uma conexão entre o local que a Jace foi sequestrada e o local que a Catherine foi pega pelo Philip em 76. Foi literalmente quase no mesmo lugar. Então a polícia não fez essa conexão em nenhum momento. Em abril de 92, menos de um ano do sequestro da Jace, um homem ligou para a polícia e afirmou que tinha um homem com uma criança dentro de uma van amarela e que esse homem estava no posto de gasolina olhando atentamente ao pôster da Jace Lee e tinha uma criança dentro dessa van amarela. A polícia nunca foi ao encontro dessa van amarela. Em 2009, quando a polícia foi até a casa do Philip, encontraram uma van amarela lá. Em 2006, um dos vizinhos de Philip também ligou para o 911, ligou para a polícia, disse que na casa de Philip tinha uma barraca com crianças morando, que a polícia deveria ir lá porque o Philip ele era um predador sexual, alguém tinha que fazer alguma coisa. A polícia nunca foi lá. Chegou um momento em que um xerife foi até a casa de Philip e chamou ele, ficou com 30 minutos na frente da casa conversando com ele sobre isso, sobre essas barracas, e falou que se não podiam morar pessoas fora da casa e não podiam morar pessoas em barracas, mas em um momento o xerife entrou na casa e viu quem eram essas pessoas que moravam nessas barracas. Só literalmente falou para Garrido, ó, não quero ninguém morando em barraca fora da casa porque senão você vai receber uma multa. Literalmente. Em 2009, o xerife emitiu uma nota pedindo desculpas para a Jace. Lembra quando eu falei que duas seguranças do campus que observaram tudo e ligaram para os agentes da condicional? Pois é, depois de tudo isso, os agentes da condicional fizeram então uma coletiva de imprensa, dando entrevistas, levando todo o crédito do resgate da Jace, mesmo sendo essas duas seguranças a notar qualquer coisa e mesmo os agentes da condicional cometendo todos esses erros durante todos esses anos. Nós podemos ver como a polícia foi falha durante todos os 18 anos em que a Jace estava em cativeiro, visto que ela poderia ser encontrada muito tempo antes do que ela realmente foi. De toda forma, a Jace Lee e a mãe dela dizem que nenhum dinheiro do mundo compra o que a Jace perdeu durante esses 18 anos. Jace documentou toda a sua vida, toda a sua trajetória durante todos esses anos de cativeiro. Ela escreveu um livro que se chama Vida Roubada, você pode até encontrar esse livro facilmente. E esse livro foi publicado em 2011. Esse livro foi feito com uma parceria com uma psicóloga dela, como uma forma de terapia mesmo, como uma forma de ajudar outras vítimas de abuso sexual também. Além disso, 2 anos após o cativeiro, a Jace ela deu uma entrevista para Diane, onde ela pôde contar com um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu com ela durante o ano de cativeiro também. E você consegue encontrar essa entrevista no YouTube, eu vou deixar o nome que está escrito no YouTube para você ir lá ver se você tiver interesse. A Jace também chegou a receber um prêmio por sua coragem e ela também tem um grupo, uma fundação que se chama Jace, que ajuda famílias em vulnerabilidade e também vítimas de abuso. Além disso também, a Jace escreveu um segundo livro, que também foi lançado em 2016, que se chama Freedom, Me Book of 50. Ele foi lançado em 2016, como eu disse, e ele enfoca sua vida desde a publicação de Vida Roubada e sua recuperação e reintegração ao mundo e à sociedade.
Hoje em dia, a Jacy leva uma vida muito tranquila, ela tem 42 anos de idade hoje. Os seus livros ainda estão à disposição para compra também. Ela é uma pessoa muito família, é uma mulher ainda muito carinhosa. Ela vive com suas filhas na Califórnia. E eu sigo ela no Instagram e no último post que ela postou, ela tá numa tirolesa e a legenda da foto dela diz muito sobre ela e tá dizendo o seguinte: hoje eu escolho a vida. Todas as manhãs, quando acordo, posso escolher a alegria, felicidade, negatividade, dor. Sentir a liberdade que vem de poder continuar cometendo erros e escolhas. Hoje eu escolho sentir a vida, não negar minha humanidade, mas abraçar isso. Eu achei muito legal, muito interessante, tanto que eu gostei tanto do caso, o fato dela ter literalmente se renovado, ter tentado levar as coisas da melhor forma possível, ter criado seus filhos da melhor forma possível. Mesmo hoje ela já sendo uma mulher com 42 anos, ela ainda tem muito amor no coração, muita doçura, por isso que eu a sigo também. Assim, a história em si é uma história muito triste, mas é uma história de superação, o que de toda forma acaba deixando a gente até muito feliz dela estar feliz hoje em dia. O que você achou da história da Jacy? Você já conhecia esse caso? Me conta nos comentários o que você achou, o desenrolar do caso, qual a sua opinião com relação à polícia, que eu acho que foi uma das partes que realmente me deixou mais impressionada e mais chateada também. Deixa nos comentários tudo que eu quero saber. Deixa nos comentários também algum caso que vocês queiram que eu traga aqui para o canal. Espero que vocês estejam gostando do canal, espero que vocês estejam gostando dos vídeos e, novamente, te convido a se inscrever, se convida a curtir o vídeo também, tá bom? Até o próximo vídeo e não esquece de assistir o vídeo anterior também, tá bom? Tchau!